Olá, telespectador do programa Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 8 de setembro. Estamos ainda nas celebrações da Semana da Pátria e hoje também comemora-se o dia da alfabetização. No Cada Dia de hoje, o reverendo Jeremias vai estar trazendo a última reflexão desta semana com o tema Oração para que haja mudança. E que mudança é essa? Sobre todos os aspectos. Você precisa de mudar, eu também, a minha família, os projetos que nós temos muitas vezes, antes que seja tarde demais, temos que mudar também essa situação política em que está mergulhada a nossa nação. Enfim, mudança para melhorar, mudança para mudar a situação, para reverter o quadro. Esse é o tema em que o reverendo Jeremias vai estar abordando hoje. A palavra de Deus nos diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Há uma mudança radical. Sabem por quê? Porque lá no livro de Jeremias, no capítulo Ezequiel, capítulo 33, livro do profeta Ezequiel, o Senhor diz que vai tirar o coração de pedra, um coração endurecido, coração empedernido, e vai fazer um transplante, vai colocar um coração quebrantado e contrito. Então, quando há essa mudança radical, mudança de um transplante que só Deus pode fazer, não é o transplante do coração como muitos estão fazendo, mas é mudança realmente de vida. Então você vai se tornar uma nova criatura e tudo vai melhorar na sua vida. Olá, querido seguidor do programa Cada Dia. Você é uma pessoa que ora? Que lugar ocupa a oração em sua vida? O que é a oração para você? Existe diferença entre oração e mera repetição? Essa prática da oração que acompanha o homem por séculos e por séculos tem sido objeto de estudo, pesquisas e produção literária rica, intensa e também extensa. A oração não é uma ação praticada por todas as pessoas, ainda que todas possam orar. Além disso, a oração não depende de um conhecimento avançado, mas pode ser aprendida e fazer com que aquele que ora desenvolva uma espiritualidade ampla e riquíssima em seus efeitos. Ninguém começa um relacionamento falando de coisas profundas. Ninguém começa um relacionamento falando de intimidade. É uma construção. Então, a Bíblia e a oração, elas se complementam, mas nós não podemos pensar que eu não tenho um conhecimento grandioso da Palavra de Deus, que eu não possa conversar com Deus. Tem gente que não ora porque simplesmente entende que orar é a mesma coisa que não fazer nada. Outros pensam que a oração é uma prática que associa o homem a um passado desprovido de conhecimento científico. Nesse caso, a oração seria incabível ou completamente desnecessária nos dias atuais, tempos em que o homem tem sido levado a acreditar que ele, por sua própria capacidade racional, é autossuficiente para resolver seus problemas, sejam eles quais forem. Para tais pessoas, a oração não tem importância e é pura perda de tempo. Essa questão ela é muito recorrente e às vezes eu costumo ouvir as pessoas dizerem na igreja: olha, em relação àquela situação, eu já fiz de tudo e agora só resta uma coisa. E eu pergunto, que coisa? E ela diz, orar. Esse é um pensamento assim equivocado. A palavra de Deus ela é importante porque ela nos ensina em como lidar com estas circunstâncias. O sábio Salomão, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. É inútil levantar cedo, dormir tarde, porque é o Senhor quem nos dá o sustento. Então, em relação a esta questão, ficamos com a palavra de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, elas serão acrescentadas na nossa vida. Por mais estranho que possa soar aos nossos ouvidos, muitos que seguem esse raciocínio em nossos dias não são necessariamente ateus.
como se poderia pensar num primeiro momento, mas religiosos, que têm uma relação meramente nominal com a fé que professam. Nesse caso, a oração é mero costume que se presta tão somente a servir de expressão teatral de uma religiosidade que vive para ser vista pelos outros, nada mais do que isso. Há também quem trate a oração como uma muleta que serve somente para ser utilizada em situações de dificuldade. Para esses, a oração tem um caráter meramente utilitário e jamais relacional. Para tais pessoas, Deus é visto como um tipo de Papai Noel, ou um tipo de serviçal, que existe para atender os caprichos de quem determina o que ele não pode deixar de fazer ou oferecer. Outros veem a oração como modo eficaz de se manter uma relação de profunda amizade com o Criador do Universo, relação que não transforma o Pai das Luzes, mas que transforma aquele que ora e faz dessa pessoa um participante de suas obras no mundo. Há quem chegue a pensar que a oração é uma forma de ajudar Deus a fazer o que ele está indeciso em fazer. Em outras palavras, Deus precisa de uma forcinha nossa para fazer determinadas coisas. Por isso, sem nossa oração, ele ficaria limitado ou incapaz de agir plenamente. Mas o que é, afinal, a oração? Para responder essa pergunta, precisaremos nos instruir e deixar sermos instruídos pelo melhor guia de oração de todos os tempos, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. São as Escrituras Sagradas que mais nos ajudam no aprendizado da oração. E é nela que temos o mais excelente exemplo de vida de oração, ou seja, aquele que foi vivido e ensinado por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todo leitor da Bíblia que der atenção aos ensinamentos nela contidos, relacionados com a oração, observará que oração não é mera repetição de palavras, é uma conversa. Oração não é falar consigo mesmo. Oração não é autoajuda. Oração não é confiar na sorte. Oração é uma conversa e Jesus nos ensina que é uma conversa com o Pai. Oração é ajuda do alto e por meio dela Jesus não ficou refém da angústia. Oração é uma ação que nos leva a trabalhar e a esperar por mudanças. oração, de forma alguma, é sinônimo de acomodação, mas de reação e de resistência a tudo que queira nos impor qualquer tipo de degradação moral, espiritual, cultural, social, política e também econômica. Oração, ação para que haja mudanças. E você, tem orado para que isso seja uma realidade em sua vida? Iremos continuar com esse tema depois do intervalo. Continue aí. E o tema do programa Cada Dia de hoje é oração. Oração para que haja mudanças. Todos nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, não é verdade? Como dissemos, oração é uma ação que nos leva a trabalhar e a esperar por mudanças. Oração não é o sinônimo de acomodação, mas de reação, de resistência a tudo que queira nos impor, qualquer tipo de degradação moral, espiritual, cultural, social, política ou econômica. Quem confunde oração com acomodação, imagina que Deus tem a obrigação de fazer tudo, pois ele é visto como subordinado daquele que ora e não como soberano. Nesse sentido, desenvolve-se um tipo de comportamento que despreza a condição que Deus concede aos seus filhos e filhas, de serem participantes de suas obras no mundo. Oração não é controle do sagrado, oração não é magia. Oração, como alguém já disse, não transforma Deus, transforma aquele que ora. Oração é o fôlego da alma, como disse Hallesby em seu livro intitulado Oração. O antigo hino que continua atual com relação à oração diz o seguinte: dirijo a ti, Senhor, minha oração, divino amparo és em aflição, tu podes consolar minha alma, confortar e sempre me guardar de todo o mal. Oração é a oportunidade que nos é dada de expressar nossos desejos e, mais do que isso, declarar nossa total dependência daquele que nos criou à sua imagem e semelhança e que nos amou e salvou em Cristo.
De dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, a taxa de desemprego no Brasil chegou a 13,2% e até então bateu um novo recorde de acordo com o IBGE. Neste mesmo período, em que mais de 13 milhões de pessoas estavam em busca de um emprego, Jamile foi comunicada que possivelmente seria demitida, justamente pelo país estar passando por uma crise econômica. Para muitas pessoas, essa seria uma péssima notícia, mas para Jamile não foi bem assim não. Isso porque já fazia cerca de um ano que ela estava orando, pedindo direção a Deus para dar início a novos projetos profissionais. Esse exemplo, o que Jamile viveu, é um exemplo claro de que a oração é realmente uma ação para que se haja mudança em nossas vidas. Jamile, como que foi essa sua oração a Deus durante esse período de um ano, pedindo direção para esses novos rumos profissionais? Na verdade, eu comecei no ano passado, no início, a orar, a perguntar para Deus o que Ele tinha para a minha vida profissional, né? Eu já estava um pouco incomodada com o que eu fazia, já estava bem monótono, já estava cansada, mas eu sabia que Deus tinha algo diferente para mim. Por isso, no início do ano, eu comecei a orar e eu cria de fato que ia acontecer uma mudança na minha vida. Então, eu pedi para Deus para que Ele me desse novas ideias, né? Foi quando surgiu a ideia de começar uma confecção de roupas. E no início do ano 2017 foi quando o meu chefe me procurou e disse que talvez eu seria dispensada por conta da crise, né? Não fiquei atemorizada, não fiquei ansiosa, deixei que tudo acontecesse no tempo de Deus. Foi quando ele realmente falou que, de fato, eu ia ser dispensada. Jamile nos conta que com o dinheiro da rescisão, ela conseguiu dar o pontapé inicial para os seus novos projetos. Desde então, ela tem se dedicado ao seu sonho de ter sua própria confecção de roupas, além de continuar trabalhando com recursos humanos e departamento pessoal, só que em forma de consultoria. E até hoje eu não consegui entregar nenhum cartão de visita e Deus proveu tudo. Tem pessoas me procurando para a parte de costura e também para a parte de consultoria. Então, até agora, Deus tem me sustentado, então não tenho que me preocupar. Eu não tive que correr atrás de nada, não fiz nenhum tipo de divulgação. Deus é o meu marqueteiro, Ele está me promovendo. Jamile orou e a mudança que ela tanto queria aconteceu de uma forma melhor do que ela pudesse imaginar. Afinal, no versículo 20 do capítulo 3 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, a oração é mais do que um meio de ver milagres sendo feitos por Deus. A oração pode ser uma experiência que nos leva a ser um milagre que leve outros a não perderem de vista Jesus, o bom pastor, e por meio dele se encantem com a vida que fruto de sua presença terna e eterna. Embora haja muitos tipos de enfoque que poderiam aqui ser mencionados, tanto no aspecto positivo como negativo acerca da maneira que a oração é vista ou tratada, apresentaremos uma oração que Deus, segundo o livro de Provérbios, abomina. Antes de mencioná-la, destacamos algo ocorrido anos atrás em Brasília e que foi transmitido pelos mais variados meios de comunicação. Referimos-nos às lamentáveis cenas de pessoas ligadas ao campo político que oravam, ao mesmo tempo em que arquitetavam ações corruptas. Esse episódio nos aproxima das palavras de Salomão, quando ele diz que alguns oram a Deus, mas não dão ouvidos à sua santa instrução. Essa oração e conduta Deus abomina, pois transmite a ideia de que Ele é um ser amoral, desprovido de senso de justiça e de valores éticos, o que Ele não é. Aprendemos, com os desdobramentos da oração abominável, que quem semeia corrupção é desmascarado e colhe condenação, mesmo que tenha semeado em nome de Deus. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se eu digo algo e vivo algo diferente daquilo que estou pronunciando, a minha atitude por si só é uma atitude de maldição. Então eu posso falar da bondade de Deus, eu posso falar dos ensinamentos de Deus, mas se a minha vida
ela não está em acordo com aquilo que eu estou falando, eu estou transformando a minha palavra numa espécie de maldição sobre a vida daqueles que estão ouvindo. E é uma palavra do profeta Malaquias. Ele diz assim que os sacerdotes, eles andavam longe dos caminhos do Senhor e Deus iria transformar as suas bênçãos em maldições. Oração. Ação para que haja mudança. Queremos continuar com esse tema com o pastor Jeremias Pereira. Vai ser logo depois do intervalo, então continue aí. Ô, gente boa, que prazer estar com você aqui no programa Cada Dia. Programa Cada Dia falando dele, que é o maioral, o melhor, o amigo mais chegado, o irmão mais carinhoso, o que nos conforta, o Deus vivo e verdadeiro, morto pelos nossos pecados, ressuscitado dentre os mortos, pregado em todo lugar, adorado pelos anjos, amado pela sua igreja, o maior nome da história, o maior nome no céu e na terra e debaixo da terra, seu glorioso nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a esperança. Creia nele, ande com ele. Quando você anda com Cristo, ele muda nossa vida para melhor. Andar com Cristo é diferente de ser religioso. Religião, cada um tem a sua, é ou não é? Mas ser nascido de novo, conhecer a Jesus Cristo, ser transformado pelo Espírito Santo, crer na palavra de Deus, é outro assunto maravilhoso. Abra seu coração, entregue sua vida a Cristo, responda ao chamado de Deus e seja tu uma bênção. Beleza? Conversar hoje sobre oração, vamos lá? Oração. Todo mundo ora. Toda oração Deus agrada? Ele é Deus, ele que resolve. A Bíblia diz que a oração do perverso ele abomina, igual você viu na primeira parte aí. Mas Deus escuta a oração de quem ele quiser. Ele é Deus, de quem ele quiser. Ó, tem uns caras na Bíblia que você diz assim, eu não escutaria a oração dele não. Esse não. Um deles, o Nabucodonosor, um homem perverso. Matou muita gente. O que mais aproxima do Nabucodonosor, o Hitler. Você diria, se o Hitler orar, eu fosse Deus, não acreditaria. Não acreditaria. Nem acreditaria, nem ouviria. Uma prostituta, garota de programa, você ouviria a oração dela? Pois Deus não ouviu a oração da Raabe? Lá no Jericó? Ouviu. Deus ouviu a oração da moça que derramou o perfume nos seus pés, nosso Senhor Jesus Cristo enxugou com seus cabelos. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o soberano da terra. Ele decide. Para aqueles que o conhecem, que se entregaram a ele, sabe. Se não sabe, precisa aprender. A gente ora por quê? A gente merece orar? Claro que não merece. A Bíblia diz assim, entremos pelo novo caminho diante do trono da graça que ele nos abriu pelo seu sangue. Mas se Deus é soberano, para que a gente orar? Vai mudar alguma coisa? Pois é. Na sua soberania, Deus estabeleceu a oração como um instrumento que vai mover a história e vai transformar a história. Você entende? Não entende nada, então ore, gente boa. Escuta lá o que diz. Então me invocareis. E passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, e os tornarei a trazer ao lugar onde vos mandei para o exílio. A oração, um instrumento político. Já tinha pensado nisso? Nem eu. Foi lendo o Eugene Peterson. Eu gostei demais. A oração como um ato político diante de Deus. Aqui está acontecendo. Os israelitas foram para o exílio, 70 anos de exílio, e agora Deus diz assim, onde vocês estiverem, vocês orem pela Babilônia, criem pomares,
casem seus filhos, vivam lá os 70 anos e orem, me busquem de todo o coração. Busquem de todo o coração e eu farei mudar a vossa sorte. A oração é um mistério. A gente não entende a oração, mas precisa orar. A oração é uma coisa interessante. Uma igreja que ora por milagres vai ver cura divina. Uma igreja que ora por avivamento vai ver um movimento de restauração da vida espiritual do povo. Uma igreja que ora por conversão de vidas vai ver gente se convertendo. Uma igreja que ora por salvação e transformação de famílias verá as famílias sendo edificadas. A igreja que ora pelo seu pastor vai ver o seu pastor melhorando. Uma pessoa que ora pela sua saúde vai ter sua saúde melhorando. Observe que a oração, ela também, a ser de um ato político, ela é empreendedora. Todo mundo que ora por um assunto sonha em como agir a favor daquele assunto. Olha que coisa linda. Todo mundo que ora por um assunto. Você ora para ficar bem de saúde, você começa a preocupar em comer menos açúcar e fazer uma caminhadazinha. Quanto tempo? Uma pessoa que ora para que vidas sejam salvas, pensa em como falar e dá o seu testemunho para que a pessoa conheça o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou pela nossa salvação, está vivo, aleluia. Uma pessoa que ora pela sua família procura melhorar sua ação familiar. A oração é um ato político porque você põe os poderosos nas mãos do Senhor. Você põe os poderosinhos, que eles acham grande, na mão do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Esperança para o Brasil. A oração é também empreendedora. Todo mundo que ora trabalha. Entende? Peraí, gente boa. Não é que porque você ora, você merece. Isso é meritocracia. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando de todo mundo que ora sabe que tudo depende do Senhor, por isso trabalha muito. Entendeu? A oração também é um ato de humilhação. Toda vez que você ora, você está dizendo, eu não dou conta, eu não resolvo, o Senhor precisa entrar em ação. Se orar de todo o coração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você está dependendo da ação do Deus vivo. Você precisa voltar a orar. Há muita coisa que você não vê transformando em sua vida, sabe por quê? Porque fala muito e ora pouco. Fala muito e como não tem oração, você não tem ação empreendedora para a transformação. Constantemente um pastor precisa sonhar em como é que ele cria oportunidades para despertar sua congregação para orar. Constantemente um pai precisa lembrar seus filhos que eles precisam orar, mesmo que esses filhos sejam casados. Constantemente. Precisamos orar pelo governo do nosso país, pelas autoridades constituídas. Isso agrada ao Senhor e isso nos levará também a pensar em ações políticas que vão trazer mudanças e transformação. Quando você orar para que você seja um crente, uma pessoa perto do coração do Senhor e obediente a Cristo, você verá que seus passos começam a desviar do caminho do pecado. Orar, hein? Oração é o ambiente dos milagres. Quando você ora, aguarde. Você vai começar a notar as coisas maravilhosas que o Senhor vai realizar em você primeiro, que a oração transforma as circunstâncias pela ação do Senhor, mas a oração nos transforma no meio das circunstâncias. Quando a gente ora, o lucro é garantido. Se é que essa palavra pode ligar à oração. A oração é uma ação política, uma oração empreendedora, mas é uma oração, é um ato de
dependência e de humilhação. Você não dá conta, mas tem um que dá conta. Seu glorioso nome, falamos na abertura do programa, é Jesus Cristo, nosso amado Salvador. A Ele a glória. Amém? Vamos orar? Senhor, restaura a fé de meus irmãos, minhas irmãs. Restaura a fé daquele que hoje se sente assim tão desanimado, tão incrédulo, tão decepcionado. Toca nele, porque o Senhor pode fazer isso. Põe-nos de novo nos joelhos. Põe-nos de novo no altar da oração. Põe de novo nossa igreja fervorosa, buscando ao Senhor. Senhor, e desperta-nos para que à medida que oramos por determinados assuntos, nos movamos em direção à Tua vontade. Levanta uma igreja de oração como uma igreja missionária que preocupa as nações. Levanta uma igreja de oração que ora pelos pobres, pelas crianças e empreende movimentos de ações que vão favorecer e abençoar. Mas, Senhor, traz a Tua vontade, que ela seja feita na nossa vida, na plenitude que ela é feita no céu. Transforma-nos, pois, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tudo que eu tenho, quero te oferecer. Sei que não é muito, mas é tudo que sou. A tua palavra quero obedecer, para que tua vontade possa prevalecer. Mesmo que os meus olhos não consigam te ver, sei que estás perto, eu posso crer. Mesmo que os meus olhos não consigam te ver, sei que estás perto, eu posso crer. Cuida de mim, me ama assim, mesmo sendo quem eu sou. Cuida de mim, cuida de mim, me ama assim, mesmo sendo quem eu sou. Cuida de mim. Não perca o nosso próximo programa, segunda-feira, se Deus quiser. Mas, nesta oportunidade, se você que reside no bairro da sua cidade ou próximo à sua casa, existe um templo, vá à igreja mais próxima da sua casa neste domingo, escola dominical pela manhã, vai estudar e ouvir a palavra de Deus. Às noites, você tem culto divino. No bairro onde que você mora tem um templo evangélico, com certeza. Se você quiser nos dar o privilégio de nos visitar, a nossa igreja está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ali no Giradouro, no início da Avenida Brasília. Você terá a oportunidade de participar da escola dominical às 9 horas da manhã, às 11 horas, à tardinha de 18 às 20 horas, no fim da tarde, e durante a semana, às terças-feiras, vá orar conosco, venha orar conosco, culto da família. E às quintas-feiras nós temos estudo da Palavra de Deus. Você vai tirar dúvidas, você vai aprender através dos estudos que nós ministramos sempre às quintas-feiras. Agradeço penhoradamente, agradeço de coração a sua participação, a sua teleaudiência conosco durante toda esta semana. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Sempre